11h05 e uma ampla matéria sobre o assassinato da estudante paraibana Maria Vitória dos Santos, de 15 anos, estava programada para ser veiculada no Fantástico da noite de ontem. Mas a desistência do candidato democrata Joe Biden ocupou o espaço reservado ao feminicídio que chamou a atenção de todo o Brasil. Sobre isso, a gente vai conversar agora com a especialista em direito criminal e mestre em psicologia social, a advogada Nádia Paletó, o qual já dou meu bom dia e seja bem-vinda ao Jornal Manaíra. Bom dia Marcos, bom dia o pessoal aí da equipe, o Leandro, bom dia minha grande amiga, essa grande jornalista Cláudia Carvalho. É um prazer estar participando dessa grande audiência da Rádio Manaíra. Nádia Paletó, você fez uma divulgação, bom dia para você também, e você fez uma divulgação nas suas redes sociais, até da expectativa da divulgação que foi feita, não da maneira que se esperava, porque a cobertura teve que ceder espaço para a renúncia de Joe Biden e suas repercussões, mas de toda forma, o caso Maria Vitória, ele ganhou uma repercussão nacional pelo absurdo que está impregnado em vários momentos desse crime. Uma menina de 15 anos, assassinada pelo companheiro de 56. E aí não é apenas uma diferença de idade, mas é também uma diferença de perfil socioeconômico e cultural também, né? Ele é um empresário, ele tem poder econômico, a família dela é muito vulnerável, ela também. E existe todo um panorama que melhor do que eu falar, é você própria descrever. Por que esse caso ele chama tanto a atenção do Brasil todo, Nádia? Pois eu tenho acompanhado minha luta pelos direitos humanos e de combate contra a violência que tem aumentado cada dia mais com relação às mulheres. Não é de hoje, Cláudia conhece meu trabalho. Então, eu tenho acompanhado, sobretudo lá em Monteiro, são vários casos. O caso mais recente é esse, né? Então, nós estamos na condição de assistente de acusação, representando a família, né, da vítima, e o caso é terrível por tudo isso que você falou, e porque, certamente, nós não estamos diante de apenas um homicida que tenha cometido um único feminicídio contra uma menor de forma bárbara, cruel, que já seria, sabe, de muita potencialidade criminal. Mas nós estamos diante de um maníaco, porque ele seduzia as meninas, são várias vítimas dele, as outras escaparam da morte, por óbvio, mas ele esfregava o revólver na cara das meninas, dava coronhada, maltratava, puxava cabelo, mordia. Então, ele tem uma padaria no município de Monteiro, é um homem rico. Nessa padaria, ele só contratava meninas jovens de 13, 14, 15 anos. Ele que escolhia os currículos, só as meninas mais jovens, de menor e meninas bonitas. Todas elas meninas vulneráveis, humildes, muitas vindas da zona rural, que viviam com dificuldade. E ele seduzia essas meninas, levava para bebedeiras, tinha caso com elas, não é? Estuprava essas meninas. O caso de Maria Vitória é estupro de vulnerável, porque quando perdeu a virgindade com ele, ela tinha 13 anos e ela contou à mãe que ele dopou a ela, né? Deu bebida, deu tudo. E depois ele fica presenteando essas meninas, chantageando. Maria Vitória mesmo, quando queria sair da relação, que percebeu que ele era uma pessoa doente, ele ameaçava a mãe, ameaçava os pais dela, ela mesma, né? Ela tem marcas de espancamento. Tudo isso, quando a autópsia sair, vai ficar muito bem registrado. Nádia, um dos pontos, né, que a matéria pontua é que o Ministério Público está avaliando se há outras vítimas além de Maria Vitória, e você já nos adianta que sim, que há várias outras vítimas e que ele cumpria uma espécie de modus operandi. Ele, pelo emprego que ele oferecia, e aliás, é a exploração do trabalho infantil, né? Porque, quer dizer, ela não poderia, aos 13 anos, estar trabalhando em qualquer lugar, né? Isso é proibido. A partir dos 14 poderia ser menor aprendiz, mas antes disso, não.
E, enfim, Exato. também tem a questão da suspeita de estupro de vulnerável, porque a família não sabe exatamente com que idade ela teria tido relação sexual com ele, né? Perfeitamente, Cláudia. São vários delitos, aí isso dá-se o nome no processo penal de concurso material. São vários delitos cometidos, né? É crime de ameaça, porque ele ameaçava a família, ameaçava ela, ameaçava outras vítimas, né? Crime de estupro, estupro de vulnerável, aliciamento de menores, né? Porte ilegal de arma, ele tinha armas em casa, muito material pornográfico. Então, nós estamos diante realmente, sem nenhum exagero de retórica, de um maníaco, de um pedófilo, e a pedofilia hoje, infelizmente, ela está muito exacerbada no mundo inteiro, e nós temos, logicamente, toda a responsabilidade de fazer essas denúncias. Várias vítimas, nós estamos catalogando uma média já de 7 vítimas. Dessas 7, algumas ainda estão bastante assustadas de darem seu depoimento, mas algumas já deram, né? Já deram seu depoimento, já pediram todas as garantias. Sempre o modus operandi é esse, com crime de ameaça, seduzindo essas meninas com presentes, meninas extremamente carentes do ponto de vista patrimonial. E eu estou preocupada porque nós estamos vendo aí no anuário da Segurança Pública do Brasil, os índices de violência contra a mulher na Paraíba, em todas as modalidades criminais, foram os índices que mais cresceram em todo o território nacional. Isso é muito preocupante, né? Sobretudo menores. Então, tem que haver imediatamente a implementação de políticas públicas para que possa combater a violência contra a mulher, contra crianças, porque é caso de pedofilia, uma pedofilia recorrente, não é? E nós estamos nessa luta, contando justamente com a imprensa. Quanto mais se denuncia, mais chance nós teremos de ver esses crimes, pelo menos, diminuídos, né? Mas requer também que as autoridades possam repensar essa situação. Não é só reprimir, não é só dar condições à polícia, nós precisamos de políticas públicas, ciclos de debate nas escolas, não é? Nos locais de saúde, em todos os lugares, para dar assistência a essas crianças, para conscientização, porque a mulher, independente da idade, ela fica extremamente vulnerável do ponto de vista psicológico, e esses homens, eles têm um modus criminal de iludir, né? Aí comete, primeiramente, um beliscão, um puxão de cabelo, às vezes um empurrão, ou um ferimento menor e pede perdão, e que nunca mais vai fazer. E as pessoas vivem esse ciclo de violência que é crescente, achando que não estão correndo um risco de morte. Imagine isso na cabeça de uma criança de 13, 14 anos. Tem o áudio de Maria Vitória, que abriu a reportagem, ela contando, amiguinha, olha, ele estourou minha cabeça, levei ponto na UPA, mas ele está ameaçando a minha família. Quer dizer, totalmente sem consciência, sem uma noção do risco de morte que ela estava correndo. Como, de fato, ele deu entre 6 a 7 disparos. Há apenas essa dúvida que a autópsia vai confirmar. Quase todos na face e um tiro no abdômen. E ela estava muito machucada, né? Então, tudo isso nós temos que avaliar e pedir muito, vamos dizer, muito empenho, não só da imprensa, como de todos os órgãos, os delegados, a magistratura tem que ajudar, os juízes, as juízas dessas cidades, não é? Os psicólogos, os educadores, os vereadores, todo mundo tem que entrar nessa luta, porque está difícil ser mulher no Brasil. Nádia, sem dúvida, eu queria pegar aí um trecho do que Maria Vitória disse na conversa com uma amiga. Ela termina dizendo, ela relata as agressões, que ela inclusive foi para a UPA para serem dados pontos na cabeça por causa do ferimento, e ela no final ela diz, eu não tive coragem de denunciar.
Por que que as meninas não têm coragem, as meninas e as mulheres não têm coragem de denunciar? E aí a gente também queria fazer a seguinte pergunta: por que os estupros de vulneráveis crescem tanto no Brasil? Isso é uma questão cultural? Quer dizer, os homens, os rapazes, eles acham que as meninas e as mulheres, elas são patrimônio, elas são uma posse deles. E por que que as meninas, por outro lado, mesmo sofrendo, mesmo ameaçadas, elas têm medo de denunciar? Primeiramente, Cláudia, eu acho que esse medo, ele vem de uma dependência psicológica, não é? Mulheres adultas ou crianças que estejam num relacionamento afetivo, há aquele envolvimento, né? O amor, a paixão, a vontade que dê certo, e as pessoas passam a se submeter. Nas mulheres adultas isso acontece por demais, a dificuldade que as mulheres têm de sair de uma relação abusiva é muito grande. Até porque, na maioria das vezes, o abusador é aquele que ameaça, né? É aquele que põe medo, que prega o terror, por assim dizer. Olha, se não me perdoar vai ser pior, eu não posso admitir você ser margem de ninguém. Eles, ao mesmo tempo que são violentos, eles passam a impressão de que são muito apaixonados, sabe? Que fazem aquele tudo por amor. A tal história que nós não aceitamos, né? Do quem ama não mata. Nós achamos exatamente que se é amor não vai matar. Mas na cabeça deles, aquele filme desenfreado, aquela violência, é por conta de um amor que eles têm, e termina fazendo a cabeça de pessoas adultas, né? Esse relacionamento, ele tende a ser muito doentio. Há uma dificuldade muito grande de se sair disso. E com relação a uma criança, aí a coisa piora e muito, né? A criança, ela não tem uma noção absoluta, muito clara do que está vivendo. Você veja que Maria Vitória, repito, diz, olha, ele estourou minha cabeça. Quer dizer, o cara pega uma coronhada, além de dar nela constantemente, e ela vai para a UPA, leva ponto, no outro dia ele presenteia ela, não é? Deu iPhone de presente, cobre de todo o carinho que não teve e, ao mesmo tempo, ameaça a família. Não é? Mas se nada disso for suficiente, eu vou pegar sua mãe, vou pegar seu pai, vou pegar você. Então, isso é muito dificultoso para uma criança sair de uma coisa dessa. Aí é onde entra políticas públicas, não é? Constantemente um posto de vigilância, de aconselhamento nas escolas, ser mais vigilante. Por exemplo, a UPA recebeu essa menina lá em Monteiro, ela disse que tinha sido uma queda, mas, poxa, vamos chamar o pai, vamos chamar a mãe, será que foi uma queda mesmo e tal? Como é que está essa menina? Como é que pode uma menina de 13, 14 anos estar coabitando com um homem de 56 anos, não é? Então, tem que haver uma vigilância. As cidades pequenas, Cláudia, não há uma vigilância muito constante nos bares. Aqui na capital nem por isso, porque é lógico que aqui fica mais difícil. Mas numa cidade do interior, os pedófilos, eles atuam muito à vontade, de uma forma muito ousada. Levam as meninas, né, para essa roda de bebedeira, ficam aliciando as menores, geralmente, para não dizer 100%, mulheres, meninas extremamente humildes, pobres, vindas da zona rural, ou que estão na periferia das cidades, vivendo com dificuldade, muitas delas que ajudam em casa. Nós escutamos depoimentos de meninas que ele tentou, de toda maneira, assediar, seduzir, e algumas resistiram, mas ele puxou o cabelo, empurrou, demitiu da padaria, porque elas não se submetiam. Então, é muito complicado, mas, ao mesmo tempo, nós podemos descomplicar, repito, com políticas públicas de enfrentamento e combate à violência contra a mulher. Isso é fundamental. Todos os órgãos de controle do Estado, a imprensa, todos nós juntos nessa luta para dar um suporte. Acredito que muitas palestras, muito esclarecimento na questão educacional, nós evitaríamos essas tragédias, não é? Se Maria Vitória tivesse conversado com alguém na escola, se tivesse um posto, um psicólogo, um educador,
sei lá, meu Deus, palestras que ela tivesse assistido, tivesse mais acesso, os conselhos tutelares mais atuantes, certamente muitas dessas tragédias teriam sido evitadas. Pois é, eu conheci, eu estava escutando você relatar o caso de Maria Vitória, eu conheci uma moça, uma adolescente, que ela tinha um relacionamento com um homem mais velho também, casado, e que ele sempre dizia que não podia deixar a mulher, porque a mulher era doente, não sei, aquela velha história clássica. E ele era tóxico demais, não havia agressão física, mas existia um relacionamento de total desrespeito. Mas ela se sentia meio que cativa daquele relacionamento, nutrindo a esperança de que um dia ele fosse deixar a esposa para ficar com ela. E os pais dela conheciam ele, conheciam a esposa, porque todos moravam na mesma cidade, e ele tratava ela muito mal, e ninguém entendia por que ela permanecia. Mas é como se fosse uma dependência, é uma dependência emocional. E ela, apesar de jovem, bonita e com o mundo do futuro todo pela frente, ela acreditava que só haveria futuro se estivesse com aquele rapaz. Com aquele homem, na verdade, porque ele era mais velho do que ela. E para quem está de fora, é incompreensível, porque a realidade para a gente, olhando friamente, não tem nenhum ganho para ela ali, né? Mas quem está dentro do relacionamento não consegue enxergar isso, né, Nádia? Exatamente. As questões de ordem psicológica, elas são de difícil compreensão para quem está fora. Por exemplo, acontece um crime como esse, vamos voltar a este crime. Gilson Cruz de Oliveira, vamos repetir muito o nome dele. Gilson Cruz de Oliveira, 56 anos, lá da cidade de Monteiro. Então, esse Gilson, ele engana todo mundo, porque ele se passa como uma pessoa calma. Eu escutei muitos relatos em relação a isso. Uma pessoa calma, atendendo o povo na padaria, sabe? Jamais você poderia imaginar que você estaria diante de um pedófilo. Quando a gente passa a estudar, e eu gosto muito desses estudos e dessas leituras sobre os psicopatas, o pedófilo, as pessoas extremamente violentas e tal, a gente percebe que a coisa mais difícil é identificar essas pessoas, porque elas têm um manto de normalidade, mas elas deixam a cabeça de qualquer um confusa, sobretudo quem está apaixonada, quem está amando. Quando a mulher é adulta, não é uma mulher de menor, vai ficar na esperança, não, mas meu casamento vai dar certo. Não levei essa pizza hoje, mas eu vou para a igreja, ou eu vou para o psicólogo, a situação vai melhorar, ele vai ser outro homem, e a pessoa fica naquela ilusão. E dizem, filho, não, mas eu preciso criar meus filhos. A nossa Sempre cultura, tem uma justificativa. A nossa cultura, Nádia, é de que a mulher tem que salvar a família toda, né? Porque se ela for abnegada o suficiente, se ela se entregar completamente a aquele relacionamento, a fazer dar certo, ele dará certo. E se ela não conseguiu, é porque ela não se esforçou o suficiente. Pois é. Eu tive uma mulher que eu atendi recentemente e ela tinha sido barbaramente espancada pelo marido, ele quase a matou. E eu conversando com ela, tal, minutos antes da gente dar entrada nas denúncias, e eu dizendo para ela, mas mulher, para que você suportou tudo isso? Esse homem ia lhe matar, pelo amor de Deus. Aí ela disse assim, mas doutora Nádia, eu tenho suportado tudo isso desse casamento para meus filhinhos não ficar sem pai. Quando ela disse isso, eu disse, me diga uma coisa, ele é um bom pai? Ela disse, não. Eu disse, e seus filhos sobreviveriam melhor se você morresse ou se ele morresse? Aí ela disse, ora, sobreviveriam melhor comigo, porque ele não vai dar assistência às crianças. Eu digo, pois então, você está pondo em risco a vida dos seus filhos, o futuro dos seus filhos, porque a continuar assim, você não vai lhe matar. Então, falta essa consciência, assim, é como se as mulheres, elas estivessem caminhando para a beira do abismo, e elas chegam na beirada do abismo, e elas dão um passo fora da beirada, onde sabe que não tem mais nada para sustentá-las, mas elas dão aquele passo para a tragédia. É uma falta de consciência muito grande. Aí é onde entra, repito, a questão das políticas públicas, né? Se falar muito sobre isso, explicar as mulheres, umas ajudando as outras, psicólogos, psiquiatras, feministas, entende? A questão também da religiosidade,
pastor, olha, todo mundo, o espírito, todo mundo tem que estar unido no combate, porque eu fiquei muito triste, como todo mundo ficou, né, da nossa matéria não poder ir ao ar, né, no Fantástico, porque ia ser várias denúncias, um caso de pedofilia, um caso do maníaco. Mas está no Parlamento PB, inclusive lhe mandei o link, né? A matéria completa. Pois é. A matéria completa, muito boa matéria. Eu fiquei muito triste, aí eu disse assim, eu disse a uma amiga, eu espero, com todo respeito à matéria internacional, até porque sou jornalista também, posso compreender perfeitamente, mas eu espero alcançar um dia, Cláudia, que o feminicídio seja um crime contra a humanidade. Porque nós, mulheres, é que garantimos a continuação da espécie humana. Então, feminicídio devia ser crime contra a humanidade. E espero também que um dia a notícia, a denúncia de um feminicídio seja a coisa mais importante, que nenhuma matéria possa se sobrepor a isso. Seja uma coisa tão grave, tão escandalosa, tão cruel como de fato é, que nada poderia deixar de ser segundo lugar, sempre primeiro lugar uma denúncia de um feminicídio, porque é muito grave, né? Você veja, essa menina pobre, se a gente for analisar sociologicamente, é que é triste mesmo o caso de Maria Vitória, uma menina pobre, humilde, uma menina super estudiosa, com 15 anos, já no primeiro ano do ensino médio, gostava de física, boa em matemática, queria ser engenheira civil. Outras horas dizia, não, acho que eu vou ser mesmo advogada. Eu gosto dessa coisa da advocacia, acho que eu vou partir para ser advogada. Então, ela já delineando o que queria ser, como iria, não é, encaminhar a sua vida profissional. Aí vem um sujeito desse com 56 anos. Poxa, mas eu até perguntei lá na cidade, mas ninguém via aqui esse entra e sai, que ele fazia bebedeiras homéricas na casa, levando essas crianças. E ninguém via, não tem vizinho não, porque é cidade pequena então, que todo mundo vê a vida de todo mundo, porque é normal, é como se fosse um grande condomínio, né? Cidade menor, as informações circulam com maior facilidade. Mas quando eu cheguei na casa, eu compreendi. Ele colocou muros altíssimos. Eu até gravei na chamada que eu dou no Instagram, convocando para o pessoal assistir a matéria, que não foi para o ar. E eu estava em frente à casa dele. É uma mansão na cidade e um muro altíssimo. Ninguém via nada. E ele ainda botava câmeras para vigiar as meninas com quem ele estava vivendo, né? Que ele viveu com vários, para que essas meninas não saíssem com ninguém, tal, com medo de ser traído, certamente pela idade, né? As meninas com 13, 14 anos, ele com 56. Então, a gente fica assim, sabe, tentando compreender, tudo é muito difícil, mas o caso de Maria Vitória, repito, não estamos diante de um único caso, são várias vítimas e vários crimes. Porte de arma, tortura, ameaça, feminicídio, tentativa de feminicídio, tudo isso que você puder imaginar. E a exploração do trabalho de quem não tem idade para estar trabalhando, né? Exatamente. Ainda tem mais essa. Nádia, Exatamente. está dito que eles estavam bebendo sozinhos no domingo, que não foi ontem, domingo passado, e que discutiram por motivo banal, porque ela fez uma brincadeira, ele não gostou e, por não gostar da brincadeira, descarregou a arma. Aliás, você disse que foram 6 ou 7 tiros, então não foi um revólver, ou ele recarregou o revólver para tirar mais? Pois exatamente é essa a dúvida, não é? Não só minha como delegado, que fez um excelente trabalho, o delegado Sábio Siqueira. Lá também temos uma grande delegada da mulher, a doutora Renata, porque um projeto pode ele ter entrado e ter saído, sabe, dos orifícios da face. A contar no corpo, teriam 7 orifícios, mas só a autópsia que vai nos confirmar se um é orifício de entrada e de saída e tenha sido um projeto só. Mas foi revólver. Foi revólver. Certo. E a outra coisa, a briga começou, veja como ele já estava ficando audacioso, mais do que já era do ponto de vista criminal. Ele cometendo esses crimes e ninguém sabendo, na impunidade, e a pessoa vai se animando, né? Aí, resultado, a briga toda começou, segundo ele mesmo contou na delegacia, eu estava lendo o depoimento dele, ele dizendo que
ela tinha brincado com ele sobre uma pizza que ele tinha levado em Sumé. Sumé é uma cidade muito próxima a Monteiro, acho que são 30 e poucos quilômetros, talvez até menos. E há notícias de que lá em Sumé, a gente está levantando isso também na investigação, ele saiu lá em Sumé, foi lá para uma noitada lá qualquer, e assediou uma mulher, passou a mão nas pernas da mulher, ficou assediando a mulher, e a mulher não gostou. E tinha um homem junto com ela. Aí não se sabe se era o marido, se era o filho, se era o namorado, quem era. Era uma bebedeira lá deles. Eu sei que esse homem que estava com essa mulher também não gostou, partiu para cima dele, ele levou uma pisa enorme. Aí veio um outro homem, para você sair da sua cidade, para vir embora as mulheres aqui de Sumé. Aí sei que deram uma pisa muito grande nele, e ele chegou em Monteiro bem machucado, sabe? Não mataram, não esfaquearam, não deram tiro, nada, só foi uma pisa mesmo. Mas ele ficou machucado, com hematomas e tal. E Maria Vitória soube disso, né? E deve ter sabido que ele estava certamente traindo ela, procurando outras mulheres, não sei. E na hora da briga ela fala, você levou uma pisa lá em Sumé e tal, como foi isso? E ele não gostou. Então, para você ver, ele já estava atuando em outras cidades, e direi mais. Há anos atrás, e são os sinais, há anos atrás, ele deu uma pisa violentíssima na filha de 13 anos. Não foi assédio sexual, foi violência física. Deu um chute no cachorro da menina, acordou a menina bêbado, bateu na menina, mordeu a menina, puxou os cabelos, e a menina e a mãe foram para a delegacia. Ele também agredia a mãe dessa menina. E o povo dizia que ela era gente boa. E ainda diziam que ele era gente boa porque ele é um cara endinheirado, aí ele foi fora dos muros de casa ele era uma pessoa, dentro dos muros ele era outra completamente diferente, era o médico e o monstro. Completamente diferente. Inclusive, muitas dessas meninas da padaria diziam, mas não é possível, não tinha sinais, não. A gente, assim, perante o povo que vinha comprar e tal, ele tratava as pessoas bem, mas quando as pessoas saíam, ele mangava das pessoas. Se uma pessoa, por exemplo, um cara humilde da cidade, fosse comprar pão, R$2 de pão, ou fosse uma criancinha com umas moedinhas, me dê 50 centavos de pão, o que fosse, ele, quando as pessoas saíam, ele ficava mangando. Bando de pobre, vem comprar R$1 de pão e tal, e humilhava as funcionárias, todas diziam isso. Então, é tipo uma personalidade extremamente rebuscada de sinais de psicopata, né? Aquela pessoa que aparenta ser uma pessoa normal e tal, mas sem querer dar sinais de que não é, de que é uma pessoa violenta, de que é uma pessoa que pode fazer um mal, um grande mal a várias pessoas. Assim, e convivendo lá, né? Você vê, a gente nunca sabe onde vai encontrar um criminoso desse. Esse Gilson Cruz de Oliveira, ele tem um potencial criminoso muito grande mesmo. E tem outras vítimas dele que ainda estão com medo, né? Medo de ir até lá, a delegacia, mas que no sepultamento, para você ter uma ideia, no sepultamento de Maria Vitória, tem uma senhora que vai ser ouvida perante a justiça, que ela disse, meu Deus, disse aos pais de Maria Vitória, quem era para estar aqui era minha filha. E muita gente ouviu esse depoimento, porque ele dava na minha filha. Foi uma menor, que ele também morou com ela de menor e tudo mais. Hoje ela tem 22 anos. Ele puxou revólver para minha filha, ele tentou matar minha filha. Um milagre, minha filha está viva. Eu lamento muito por vocês, mas era para ter sido o enterro da minha filha. Quer dizer, não é brincadeira, né? Não é muito forte isso. A gente está atrás, né? Nádia, eu queria lhe agradecer muito por compartilhar conosco todos esses detalhes desse processo que é realmente horripilante e que a gente pelo menos espera que esse relato ele sirva de alerta, né, para quem está nos ouvindo, de não tolerar o mínimo de violência, seja ela psicológica ou física. Eu não estou dizendo revidar, não. Eu estou dizendo que você
mocinha, mulher, quando o cidadão levantar a mão ou quiser gritar com você ou lhe impedir de fazer coisas que são descabidas, não quero que você tenha contato com sua família, você diz, olha, minha família é minha família, vamos terminar, pronto, termine. Não é para fazer nada, não é para gritar, nem para bater, nem para revidar a violência, não, é para encerrar o relacionamento. É aquela velha história que Faustão sempre dizia, homem é como táxi em dia de chuva, pode ser que demore, mas sempre aparece outro. É verdade. É isso mesmo, Cláudia. Obrigada, Nádia. Tá nessa luta, eu lhe agradeço demais, agradeço a toda a sua audiência, a toda a sua equipe, foi um prazer. Muito obrigada.